Neste treinamento nós vamos demonstrar como nós podemos fazer a integração de documentos com o Word, em especial o DAV, como nós podemos gerar um DAV a partir do Word, aproveitando assim todos os recursos de formatação que o Word tem a oferecer. Para que possamos participar deste treinamento é preciso que o nosso terminal esteja preparado, já esteja com o sistema de teste funcionando, também que tenhamos o Word instalado, que tenhamos algum conhecimento sobre o Word para podermos utilizar algumas funções. É importante que você já tenha participado de treinamentos do DAV com relação a configurações e também a utilização. Se você ainda não está com o seu sistema atualizado, é necessário que faça isso. Nós vamos conceder um tempo de 15 minutos, onde você pode seguir o procedimento que está descrito nesta tela. Então, para utilizarmos o Word na emissão do DAV, é importante que tenhamos algumas configurações prontas. Por exemplo, no cadastro de operações, tem que estar habilitado a opção de imprimir DAV em impressora matricial, jato ou a laser. Esta opção está em adicionais dentro do cadastro de operações. Você vai alterar na operação do DAV. Lá dentro tem imprime DAV em impressora matricial, jato de tinta ou laser. Também dentro do cadastro de empresas, na aba P6, você vai encontrar ali envia DAV ou proposta para o Word. Você habilita esta opção. Então são essas duas configurações que você tem que fazer dentro do CIMAC. Agora é necessário nós criarmos um arquivo modelo dentro da pasta CIMAC-Win. CIMAC-Win tem a pasta de modelos, né? E dentro da pasta modelos nós devemos criar um arquivo que será a matriz do nosso DAV, né? Nós vamos definir ali algumas configurações dentro deste arquivo e a partir deste arquivo nós vamos conseguir fazer as formatações do nosso DAV. Este arquivo ele precisa ter algumas especificações, por exemplo, o nome dele. O nome desse arquivo ele deve seguir este modelo. Tem que ser traço, o nome do arquivo modelo e tem que ter a extensão .doc. Então o nome do arquivo tem que ser como este aqui. É interessante que não é necessário nós digitarmos o nome do arquivo no momento em que nós estivermos salvando ele aqui dentro, né? Essa extensão ela assume automaticamente a partir do momento que nós salvamos o nosso arquivo dentro do Word como documento do Word 97/2003. Nós podemos demonstrar isso, que tem uma página do Word, né? O Word já está aberto, eu vou salvar esse arquivo em branco mesmo, só para podermos demonstrar. Vou colocar salvar como, vou selecionar o local. Dentro da pasta treina, temos ali a pasta modelos. Se o seu não tiver a pasta modelos criada, você pode criar essa pasta. Vamos colocar o nome traço, eu vou escolher o nome modelo, você pode escolher qualquer nome. E o tipo, você define como documento do Word 97/2003. Então este é o tipo do arquivo que você vai escolher para poder salvar o Word. Quando você seleciona este tipo, automaticamente ele já salva com a extensão que nós desejamos, .doc. Para podermos conferir isso, nós podemos ir até a pasta treina, já tem aqui o nosso arquivo criado, pasta modelos, treina, né? Se eu olhar aqui dentro de propriedades e verificar os detalhes, vamos ver que esse arquivo aqui ele já está com a extensão .doc, né? Mesmo eu não tendo colocado na hora de salvar, ele assumiu a extensão .doc. Agora nós vamos dar um tempo para que você possa fazer essas configurações dentro do seu sistema, né? Então você pode fazer este exercício, configurar a operação dentro do cadastro de operações, seleciona aquela opção que foi demonstrada, né? Imprime DAV. Também dentro do cadastro de empresa, você libera para poder enviar o DAV para o Word. E dentro da pasta treina, modelos, você vai criar ali um arquivo do Word com essa extensão .doc. Salvar esse arquivo nesta pasta, seguindo o exemplo que foi citado. Vamos deixar um tempo de 5 minutos para que você possa concluir essa configuração. Com o nosso arquivo criado, é hora de nós definirmos as variáveis de impressão que nós queremos que conste dentro do nosso DAV.
Essas variáveis, ela tem uma lista completa dentro do nosso manual técnico, que tem o endereço, né? Fica dentro ali de instruções técnicas, miscelânea. Temos ali a MI05. Esta ITS ela vem mostrando uma listagem completa de todas as variáveis que nós podemos estar definindo dentro do nosso DAV. Então, quando nós colocamos as variáveis dentro do arquivo Word, nós podemos colocar na posição que nós queremos, né? Onde nós queremos que imprima, nós vamos ali e colocamos a variável dentro daquele arquivo que nós criou. É interessante que nós notarmos que a variável ela tem que estar entre esses sinais, né? Aquele sinal de menor e maior. Então nós colocamos ali, por exemplo, o nome EMP, ela representa o nome da empresa. Nome CLI, o nome do cliente, né? Temos uma diferença aqui, por exemplo, descrição Pro 1 se relaciona à descrição do produto do item 1. Já o descrição Pro 2, ele se relaciona à descrição do produto do item 2. Sim, da mesma forma é os preços, né? Então nós podemos colocar vários produtos, Pro 1, Pro 2, Pro 3, ele vai seguir ali sempre uma sequência. Para nós demonstrarmos isso, nós temos aqui um modelo, né? Dentro do arquivo modelo, nós vamos criar mais ou menos dessa forma. Vamos colocar ali, por exemplo, eu quero que no meu orçamento ele esteja saindo ali o nome da empresa, né? O nome da minha empresa. Então nós vamos colocar aqui essa variável, no local onde eu quero que saia. Quero que saia o telefone, vou definir a variável no local onde eu quero que saia. E aqui já tem um DAV pronto, a partir deste modelo. Onde eu coloquei aqui, por exemplo, o nome EMP, saiu o nome da empresa. Onde eu coloquei o telefone, saiu o telefone. O local onde eu colocar a variável vai ser impresso quando eu mandar emitir direto lá do PAF PDV, né? Então, por exemplo, aqui tem a descrição do produto, produto 1, produto 2, produto 3. Então, aqui está a sequência dos produtos da mesma forma. Essa grade que tem aqui, eu coloquei apenas uma tabela do Word mesmo, normal, coloquei para a gente poder fazer ele mais separado. Mas você pode estar fazendo os testes depois, não precisa nem colocar tudo isso. Mas é importante a gente sempre configurar para ficar uma formatação legal, né? Uma formatação boa, que seja um orçamento bem apresentável. Se você já tem aí um conhecimento bom do Word, então seu orçamento com certeza vai ficar um orçamento bonito, né? Um orçamento apresentável ao seu cliente. Senão, às vezes é necessário um pouco mais de aprendizado com relação ao Word, com relação às formatações. Daí você vai poder estar utilizando esses recursos mais plenamente. Vamos abrir aqui o arquivo que eu tenho. Este arquivo aqui já tem inclusive um logotipo que eu coloquei, né? Basta você colocar uma imagem, né? Coloca a imagem dentro do arquivo do Word, coloca o local onde você quer que ela saia, né? Pode definir o tamanho dela e tá colocando as variáveis assim como você colocou. Depois você salva, né? Pode imprimir direto do CIMAC normalmente. Interessante nós observarmos que para imprimir do PAF, essa tela e qualquer outro documento do Word tem que estar fechado. Você fecha todos os documentos do Word aberto antes de fazer qualquer teste do PAF, senão ele não vai aceitar. Ele vai dar um erro e não vai aceitar. Lembrando que as formatações que nós fizermos dentro do Word, ele vai pegar também dentro da impressão do DAV. Por exemplo, eu quero que o nome do cliente ele saia em negrito. Eu quero que o nome ele seja um pouquinho maior do que os outros dados. Então, qualquer formatação que eu fizer dentro da variável, ele vai pegar no ato da impressão do DAV também. Agora eu vou fechar aqui este arquivo para a gente poder fazer um teste na impressão deste DAV, né? Meu arquivo ele já está dentro da pasta com as variáveis que eu quero. E aqui dentro do PAF, eu já vou selecionar aqui um DAV. Vou mandar imprimir. E nessa tela de impressão, ele vai me perguntar se eu quero fazer a impressão dele normal ou se eu quero enviar para o Word. Então vou selecionar que eu quero enviar para o Word e vou mandar imprimir. Aqui tem um modelo que eu criei dentro da pasta, eu vou selecionar esse modelo e ele vai trazer essa tela aqui onde mostra o carregamento do Word. Quando essa tela de carregamento sumir, quer dizer que o Word ele já abriu. Então nós vamos aguardar aqui um pouquinho até que essa tela ela carregue. Pronto, a tela do Word aqui embaixo já está carregada. Então ele puxou todos os dados
que nós tínhamos colocado, né? Os produtos, quantidade, preço, total. Então ficou tudo como foi configurado, inclusive aquela formatação que nós fizemos, né? Colocamos a fonte um pouco maior, colocamos em negrito, então ele já puxou essa formatação também. Então agora você já pode fazer o mesmo, né? Pode fazer os seus exercícios. Se nós observarmos novamente aqui dentro deste modelo, né? Nós podemos ver o posicionamento, onde nós podemos colocar essas variáveis, né? E como vai sair impresso o nosso arquivo modelo. Então, relembrando isso daqui, você pode colocar as variáveis de sua preferência dentro do arquivo que você criou para poder medir assim então o seu DAV. Nós vamos deixar aqui um exercício para que você possa estar fazendo esses testes, né? Vamos deixar umas variáveis aqui como exemplo, mas você também pode estar utilizando, né, o manual, que vai ficar um endereço para que você possa acessar, caso você esteja com a internet aí no local do seu treinamento. Você vai salvar o seu arquivo do Word, né? Vai fechar ele e vai tentar fazer a emissão do DAV, né? Lembrando que você pode pegar qualquer uma dessas variáveis, posicionar elas dentro daquele arquivo que você criou, depois você segue esse procedimento. Nós vamos deixar um tempo de 10 minutos para que você possa testar todas essas funções e algumas funções de formatação também. Esperamos então que o DAV tenha sido impresso da maneira correta e que a partir deste treinamento você possa conseguir desenvolver ainda mais a sua habilidade com relação à emissão de arquivo juntamente ao Word, né? Fazer alguns arquivos diferentes, formatar e assim poder satisfazer a necessidade do cliente. Mas nós podemos falar brevemente ainda sobre outro tipo de impressão que o SIMAK oferece com relação ao DAV, impressão tipo gráfico, né? Vamos falar brevemente sobre esse tipo de impressão. Ele não depende do Word, né, para a gente fazer esse tipo de impressão. Na verdade é só uma configuração que ela é feita dentro do configurador de estações, que tem um endereço, né? Ele tem DAV, adicionais, né? DAV, modelo, temos ali a opção gráfico, né? Você pode escolher matricial ou você pode escolher como modelo gráfico. E aqui tem algumas colunas, né, que você pode definir para poder imprimir dentro do seu orçamento, né, como gráfico. É que algumas empresas elas costumam utilizar aquelas impressoras matriciais, né, impressora como a Epson LX300, e assim elas utilizam normalmente o modelo matricial. Mas uma empresa que não tem uma grande demanda de pedidos, de orçamento, às vezes ela quer fazer um pedido um pouco mais bonito, né? Um pouco mais organizado. Então ela pode utilizar esse tipo gráfico. Nós vamos demonstrar como esse orçamento funciona. Eu vou fazer a impressão de um DAV e você vai perceber a diferença, né, de como fica a impressão. Então aqui eu vou escolher a impressão normal mesmo, né? O tipo de impressora. Vou imprimir e você vai ver que a tela ela fica bem diferente daquela gráfico, né? Ela é um pouco até mais bonita, né? Pode ser utilizada para imprimir impressoras convencional, né? Impressora laser, impressora jato de tinta. Modelo que pode ser interessante para o cliente, né? Então você pode também estar fazendo esse teste dentro do seu sistema. Você pode alterar o sistema para imprimir como tipo gráfico. Você vai reiniciar o PAF, porque você vai fazer uma configuração dentro do configurador de estações, né? E você vai emitir um DAV e observar o preview, né? A diferença dele para o tipo matricial. Você vai ter um tempo de 5 minutos para poder realizar esse procedimento. Assim nós concluímos este treinamento, né? Esperamos que você tenha aprendido alguns recursos novos, que possa estar aperfeiçoando cada dia mais à medida que vai atendendo o seu cliente, que realmente isso possa ser de grande ajuda durante o seu trabalho.